é utilizado para material permanente, para patrimônio, é utilizado para itens de consumo e pode ser utilizado para itens de saída, caso, porventura, esse órgão faça como uma empresa privada de entregar algum item ao consumidor. Pode ser utilizado em qualquer situação. Bom, eu falei para vocês, então, que o inventário geral, eu preciso lançar a informação em termos de valores para poder lançar no balanço patrimonial. Quais são as formas, então, que a gestão de materiais tem para fazer o cálculo desse valor? Porque concorda que durante o ano eu comprei várias vezes e há vários preços diferentes. Ainda mais em época de inflação, que os preços aumentam constantemente. Então, o valor que eu paguei em janeiro naquele item não é o mesmo valor que eu paguei em dezembro. E qual o valor que eu lanço para o balanço patrimonial? Então, existem aí 3 métodos para nós lançarmos o valor. Que métodos são esses? PEPS, o EPS e o método do custo médio. O que vem a ser o PEPS? Primeiro que entra, primeiro que sai. Pode aparecer na prova ou a sigla PEPS, ou então FIFO, que é a mesma coisa que PEPS, só que em inglês. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. First in, first out. Então, significam a mesma coisa. O que significa primeiro que entra, primeiro que sai? Significa que os itens que vão sair do meu estoque foram aqueles que eu comprei primeiro, os mais antigos. E não há uma lógica nisso. Quer dizer, ainda mais com itens perecíveis. Eu preciso consumir primeiro os itens que eu comprei mais antigos. Senão eles se perdem, se estragam, perdem a validade, e aí eu joguei dinheiro fora, comprei à toa. Então o PEPS é uma técnica de gestão desse estoque, onde primeiro eu vou utilizar o que eu comprei mais antigo. Se PEPS é isso, o EPS é exatamente ao contrário. Último que entra, primeiro que sai. E pode aparecer também uma sigla em inglês que agora se torna LIFO. Last in, first out. Então, na hora da prova, até para confundir um pouquinho o concurseiro, geralmente aparece em inglês. Então, aparecendo LIFO ou EPS, último que entra, primeiro que sai. O que isso significa? Que os itens que eu comprei por último são os que vão sair primeiro do meu estoque. Então, o que vai sobrar no meu estoque? Os itens mais antigos. Será que isso é coerente? Novamente, a velha resposta, depende. Vou dar 2 situações. Nós compramos, por exemplo, sei lá, frutas, legumes e verduras para abastecer o refeitório da nossa organização. Quais frutas, legumes e verduras eu tenho que usar no consumo? As que eu comprei mais antigas ou as que eu comprei mais recentes? Se não tiverem perdido a validade, as mais antigas, mesmo porque a validade provavelmente está para se encerrar. Uma outra situação. Nós temos uma loja de materiais de construção. Vamos imaginar que essa sala é a área do estoque e aqui no canto nós temos as telhas que estão à venda. Essas telhas estão acabando, mas ainda tem telhas aqui. Para não ficarmos na mão, fizemos um novo pedido de telhas para o fornecedor. E as telhas são idênticas, as que existem na loja com aquelas que eu comprei novamente. As telhas chegaram. Eu vou tirar essas telhas antigas, colocar as novas, para colocar as antigas por cima, para eu vender as mais antigas primeiro? Provavelmente eu não vou fazer isso fisicamente, porque as telhas não são perecíveis. E se eu respeitar as condições de armazenagem, não vão se quebrar com elas acumuladas, desde que eu respeite o limite máximo. Então, fisicamente, provavelmente com telhas, isso é, com itens que não são perecíveis, eu vou trabalhar com EPS, não com PEPS. Mas essa não é uma estratégia que o administrador de materiais tem o direito de escolher. A legislação brasileira obriga, isso na contabilidade, que as empresas brasileiras, as organizações de forma geral, públicas, privadas, enfim, façam o lançamento das informações do seu estoque por PEPS. Por qual razão? Primeira e talvez a mais importante, para garantir ao consumidor a segurança dele não consumir itens que estão vencidos ou que estão perto do vencimento. Então, até por uma razão óbvia, um cuidado, um carinho, um mimo aí com o consumidor. Mas tem uma outra razão que talvez seja mais interessante para o governo. Quando o governo exige PEPS, a arrecadação de impostos aumenta. E aí, como que eu provo isso? Vamos imaginar um momento de inflação, aumento de preços constantes. Se eu trabalhar com primeiro que entra, primeiro que sai, o que vai acontecer com o valor do meu estoque? Então, assim, vamos supor, começo do mês, paguei R$10 numa caixa de papel. Final do mês, paguei R$15 na mesma caixa de papel.
Se eu trabalhar com o primeiro que entra é o primeiro que sai, essa primeira caixa que eu paguei R$10 saiu do meu estoque. Já vendi, já consumi, sei lá. O que sobrou no meu estoque? A caixa que eu paguei 15. Vamos falar de uma loja comercial. Se eu paguei 15, eu vou vender por quanto? Seja lá qual for o valor, um valor X, aonde o governo arrecada impostos novamente. No primeiro momento, a arrecadação de impostos ocorre quando eu compro. E aí eu estou pagando imposto em relação a isso. Quando eu vendo isso que eu comprei, eu vou pagar um novo imposto. E é um imposto calculado em cima da diferença entre o valor que eu comprei para o valor que eu estou vendendo. Se eu paguei 15, eu vou vender por X% a mais. Se fosse o EPS, o que eu teria no meu estoque no final do mês? O item que eu comprei primeiro ou o item que eu comprei por último? Primeiro. Por quê? O último que entra, primeiro que sai. Então, assim, aquilo que eu paguei R$15 já saiu. Então, o que eu tenho no meu estoque? O que eu paguei 10. Se eu paguei 10, eu vou vender por um valor Y, que não é o mesmo valor de que se eu tiver pago 15. Se eu tiver pago 15, eu vou vender mais caro, concorda? Aonde que, então, a arrecadação aumenta? No PEPS. Claro que não é por essa razão que o governo estabelece PEPS. É pensando, sim, na perecibilidade. Mas numa situação inflacionária, ele arrecada mais. Mas não é só pensando nele, porque o lucro da empresa também é maior. O nosso lucro aumenta vendendo via PEPS. Olha esse esquema que eu coloquei no quadro. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, aquilo que eu paguei mais barato já saiu. Fiquei com aquilo que eu paguei mais caro. E aí eu quero fechar o valor do meu estoque, fechei o balanço patrimonial e eu estou com aquelas 10 caixas que eu paguei R$15 no meu estoque. EF, que vai aparecer na prova de vocês essa sigla, é estoque final. O valor do estoque final na inflação por PEPS é maior ou menor? Maior, porque ficou no meu estoque aquilo que eu paguei mais caro. Uma outra informação, o CMV, o que significa CMV? Anotem aí ao lado. Custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, atuando por PEPS na inflação, é menor. Por que é menor? O que eu paguei R$10 já saiu. Esta foi a mercadoria vendida. Eu paguei 10. O que eu paguei 15 ainda está. Então, o custo da mercadoria vendida no PEPS é maior ou menor? Se ela já saiu, esse custo é menor. Então, vem a grande pergunta. Se o valor do meu estoque final no PEPS é maior, na inflação, se o meu custo é menor, o que aconteceu com o meu lucro? Menor custo, maior lucro. Se eu tenho maior lucro, quem terá também maior arrecadação? O Estado. Se for o EPS, olha o que acontece na inflação. O último que entra, primeiro que sai. Então, o último item que entrou, eu paguei mais caro, concorda? E ele já saiu. Só que agora eu estou fechando o meu balanço patrimonial e o que eu tenho no meu estoque? Aquilo que eu paguei mais barato. Então, o meu estoque final, o valor dele é maior ou menor? Menor. Se meu estoque final é menor, aquilo que eu já vendi e que eu paguei mais caro, ele tem um custo maior ou menor? Maior. O custo da mercadoria vendida no EPS, na inflação, é maior. Por quê? Eu paguei R$15 e vendi aquilo que eu paguei R$15. Custo da mercadoria vendida, que já saiu. Se o meu custo foi maior, se meu estoque final é menor, o que aconteceu com o meu lucro? Ficou menor. Se o meu lucro é menor, consequentemente a arrecadação será o quê? Menor. Então, mais uma vez, não é porque o governo arrecada mais ou menos que ele estabelece essas regras. O principal motivo é pensando na perecibilidade e até numa razão óbvia. Se eu comprei mais antigo, eu tenho que vender logo. Não faz sentido eu ficar com isso no meu estoque muito tempo.